Muito obrigado, Yasmin. Deus abençoe com esse talento. Cantar não é para qualquer um, né? É para quem sabe. Boa noite, irmãos. Muito bem-vindo. Você hoje fez uma boa escolha. O título que eu escolhi para a mensagem de hoje é Romanos, Roma e as perseguições cristãs. É um título complicado, viu? Porque a história de Roma é um dos impérios mais longos, né? De toda a história, que mais perseguiu o povo de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Bondoso e eterno Deus, louvado seja o teu nome, em todas as gerações, de eternidade a eternidade, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E nós o que somos, Senhor? Pecadores, lavados no sangue do teu Filho, caminhando para as maçãs celestiais. Pedimos a Deus o teu perdão por nossas faltas. E não elimina, Senhor, a mensagem que vai ser falada agora. Em nome de Jesus, te agradecemos. Romanos capítulo 12. Projeta aí, por gentileza, Luiz. O apóstolo Paulo, essa lição veio cair bem sobre as epístolas de Paulo. Mas o livro de Romanos é um livro que é muito detalhado com relação à justificação pela fé. Né? E o capítulo 12, Paulo inicia assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, acho que aqui está melhor para mim, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3. Pois isso pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, não pense de vocês mesmos, além de que devem pensar, mas pense moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. A cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. 7. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade. Procure ser hospitaleiros. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não pague a ninguém o mal com o mal. Procure agir corretamente diante de todos os homens. Muito bem. Paulo, expressão social, religiosa e política. Judeus cristãos haviam sido expulsos de Roma por Cláudio e depois retornaram, né? Veja bem, o Império Romano, todos tinham que adorar os deuses romanos. Os cristãos não adoravam. Tinham que prestar obediência lá. Às vezes, algum dos imperadores se considerava deuses, né? E também os festivais do império, os cristãos também não compartilhavam, não participavam, não
aceitavam. Então, Roma e o cristão era uma minoria. Eles cultuavam no fundo das casas, talvez em lugares pequenos, né? Era um pouco, só que isso considerava os cristãos como se fosse um inimigo do império. Veja que ironia. Bom, a perseguição ainda não era sistemática, como no tempo de Nero, mas já havia hostilidades, discriminação e sofrimento. Paulo escreve para preparar a igreja e viver fielmente em meio a esse cenário. Então, Paulo, ele foi no ano 67 que Paulo foi crucificado, né? E no ano 68, Nero era o imperador, Nero que governava nessa época, né? Então, Paulo crucificado, Pedro que foi crucificado no ano 67. E no ano 68 houve um desastre em Roma. E que desastre foi esse? Um incêndio terrível lá em Roma. Na cidade tinha 14 bairros. E esse incêndio durou 6 dias. E durante esses 6 dias, diz que as estátuas, os deuses romanos eram de bronze. E o bronze e ouro, ele derrete com calor, né? Diz que até as estátuas derretiam. E o fogo foi intenso. E aí, agora as pessoas sem os seus lares, né? Sem alimento, na rua, e eles começam a acusar quem? Nero. Porque acharam Nero que mandou destruir tudo para construir o seu palácio extraordinário. Né? O ego de imperadores era construir uma obra gigante. E aí, por causa dessa acusação, e Nero nem estava lá, tinha que achar um bode expiatório. Né? E aí ele tinha que achar aqueles que as pessoas davam menos importância e ninguém ia se aventurar a defender essa minoria. E quem era essa minoria? Os cristãos. E aí, então, Nero, aí tem a questão do Coliseu Romano. Nero, então, queria ali se justificar, né? Queria ser aplaudido, e ele, então, decreta que os cristãos manda colocar ali peles de animais nos cristãos, né? E muitos eram ateados, serviam como tochas, para iluminar os jardins dos seus imperadores, né, os governadores, e também o estádio romano. E também ali no Coliseu, ele queria ser aplaudido. Ele queria que a multidão o aplaudisse, né, porque ele achou o culpado da causa do incêndio. Então aconteceu esse evento. E aí os cristãos foram levados lá para o Coliseu Romano. E as pessoas viram tamanha atrocidade que era do império. Só que aí a intenção dele caiu pela culatra, né? Não deu aquele resultado que ele esperava, porque as pessoas sentiam náuseas de tão crueldade que foi causada aos cristãos. Bom, Paulo afirma que o evangelho é o poder de Deus, mesmo quando o crente sofre. A justificação é pela fé e não por provação humana. Né? O sofrimento não significa rejeição divina. A perseguição é esperança futura. Romanos 8, né? O coração, tá, do tema. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória futura. Os cristãos sofriam, mas eles tinham aquela convicção, porque o morrer... Paulo... Qual que é o lema do Paulo? Morrer para mim é lucro. Né? E os cristãos também seguiam esse mesmo pensamento. Se Cristo morreu para salvar, eu também morro pelo nome de Cristo. Tá? A perseguição é a identidade do povo de Deus. Romanos 11, 9 a 11. Né? O povo de Deus sempre caminhou em meio à rejeição, fidelidade divina. Não falhou, mesmo quando o seu povo sofre, a perseguição não é sinal de derrota, mas parte da história da redenção. Como viver sob perseguição? Aí no capítulo 12, que nós lemos, capítulo 12 a 15, né? Paulo
12, 17 a 21, Paulo ensina uma ética cristã para tempos difíceis. Não retribuir o mal com o mal. Amar os inimigos. Tá? Só que depois, Nero também, no ano 68, foi o último ano que ele reinou também. Né? E aí, já estão mostrando aqui, né? Mostra ainda não, Luiz. Espera aí, calma aí. E aí, séculos depois, houve uma grande pandemia, ou praga. Né? Diz que morria 5.000 pessoas por dia. Uma cidade que tinha 1 milhão de pessoas. Na pandemia, morreu 5.000 pessoas por dia. A gripe espanhola, não sei quantos que morreu por dia. Né? Mas aqui nessa praga morreu 5.000 por dia. Sabe que é gente. Uma cidade com 14 bairros, 1 milhão de pessoas. Quantos habitantes tem aqui em São José dos Campos? 1.000? Você vê. Né? E Roma era apertado para 1 milhão de pessoas. Tá? Então, veja. Essa pandemia, o que acontecia? Projeta aí, Luiz. Antes da pandemia, vou falar um pouco sobre isso aqui. Esse aqui é um túnel, tá? Houve várias perseguições em Roma. Tá? Aí depois desse castigo ali do incêndio do Coliseu, como não teve resultado, eles decretou novamente que o cristão tinha que ser morto, sacrificado. Tá? Então os cristãos eles tinham que fugir. Não podia ter um local físico para cultuar a Deus. Então eles tinham que refugiar, tinham que fugir. Tá? Em Roma tinha uma lei. Quem tem medo de ir em cemitério aqui de noite? Nós cristãos hoje já temos um conhecimento que morto, morreu, acabou, não faz mais nada com ninguém. Mas a maioria que acredita que morto causa assombro, assusta alguém. Né? E em Roma tinha uma lei que os sepulcros era lugar sagrado, né? Com respeito aos mortos. E então, os cristãos se aproveitou dessa lei, dessa brecha. E eles, então, começaram a se refugiar nas catacumbas. E tinha os coveiros. O que os coveiros faziam? Cavava túmulo. Volta, João. Luiz. Deixa eu ver se eu volto aqui. Cavava túmulos. Né? E nessa pandemia, o que acontecia nessa pandemia? As pessoas, os residentes de Roma, os parentes que estavam doentes, contaminados, o que eles faziam? Eles tinham que expulsar. Jogava na sarjeta lá fora, nas valetas, e abandonava mesmo. Crianças, né? E como havia muita guerra, às vezes também ficava viúvas. Se o marido morresse, meu Deus, não tinha seguro, não tinha INSS, não tinha nada disso. Ficavam órfãos, né? E aí precisava de recurso, não tinha. Então, os cristãos, eles começou a ter uma grande sociedade aqui. Os túmulos desses cristãos, diz que eles cavaram até 5 andares abaixo, de tão grande que era. E essas pessoas que eram abandonadas, crianças, eram jogadas no lixo ou no meio do mato. O que os cristãos faziam? Iam lá, acolhiam, criavam, e essas crianças iam crescendo e conheciam o Deus verdadeiro. Né? E iam crescendo. E as pessoas, Roma, ela que tinha que ter uma assistência social para atender às necessidades da população. O que eles faziam? Rejeitavam. Aí os cristãos iam, acolhiam. Os médicos, o que eles faziam? Essa praga, essa pandemia era tão grave que os médicos eles fugiam. Até governadores, os líderes, eles fugiam, tinham que sair, porque não tinha como. Morria 5.000 pessoas por dia. Quem que estava imune a essa praga? Nenhum. Então quando eles começaram a fugir, os cristãos começaram a fazer o quê? A sair.
saiu das catacumbas, né? Que eles viviam escondidos por causa do decreto de morte. E um detalhe aqui que eu estou esquecendo, que eles faziam, o que eles faziam para se comunicar com o cristão? Porque veja bem, o imperador chegava para o Ezra e falava: olha, se você me apontar um cristão, as casas e os bens dele é tudo seu. E você tem um salário ainda, um valor determinado se você mostrar, apontar algum cristão para mim. Então eles não podiam falar sobre Cristo nas ruas, porque quem não interessava ter os bens daquela pessoa e valor com relação a isso. Então eles criaram um código secreto. E que código secreto era esse? Era um risco. Eles riscavam, né? Aí quando o outro cristão vinha, riscava um símbolo um outro círculo contrário e formava o símbolo do peixe, né? Era uma forma deles se comunicarem. Soldado, para eles, aquilo ali era uma brincadeira. Não sabia, né? E quando o soldado vinha, o que eles faziam? Apagavam na areia. Não tinha como provar nada, né? Então, um inimigo invisível que o império não conseguiu derrotar. E nessa onda deles... Controle. Aqui as crianças, né? Tá vendo? Muitos enfermos era jogado assim, né? Era desse jeito nas ruas, né? Aí, membros de família era rejeitado e os cristãos iam lá, cuidava, né? Alimentava, curava as suas feridas. E essa pessoa se tornava membro da sociedade, dos cristãos, né? Enquanto a Roma rejeitavam, os cristãos cuidavam, né? Olha como que eram as ruas. Está vendo? Até liderança também não tinha outro recurso. Era cuidado pelos cristãos. Aí era quando era rejeitado. Membros do Sinédrio lá abandonavam seus aliados. Roma fugindo. Tá? E os cristãos entrando, então, conquistando o Império Romano. Isso já vai aproximando do século III. Tá? Ali são um líder romano abraçando o cristão, porque foi o único recurso que ele teve, né? Aí as valetas dos sepulcros, onde sepultavam os enfermos. Enfim, o cuidado que o cristão cuidava. Tá? E eu falando aqui do rito, do símbolo do peixe, né? E das catacumbas, onde eles realizavam ali suas cerimônias espirituais, suas ceias, né? Eram caluniados como se fosse... porque quando eles falavam beber a água e o corpo, e comer o sangue, beber o sangue e comer o corpo, eles taxavam os cristãos de como é que eu falo? Canibal, né? E quando eles davam o ósculo santo, que era o beijo, né, no rosto ali, depois da ceia, falavam que era orgia e não sei o quê, um monte de coisa assim. Então era taxado dessa forma, né? Então veja, aí Paulo, então os cristãos, os escritos de Paulo, né, eles seguiram a risca, tá? Bom, a perseguição atual da igreja cristã, onde a perseguição é mais intensa. Hoje, milhões de cristãos sofrem perseguição em diferentes níveis, principalmente em países de regime autoritário ou religioso. A Coreia do Norte, Afeganistão, Irã, Somália, prisões, tortura, morte, campos de trabalho forçado, países com extremismo religioso, Nigéria, Paquistão, Índia, ataques à igreja, sequestro, conversões forçadas, assassinatos, regime comunista ou nacionalista, China, Vietnã, Eritreia. Em 13 países hoje é proibido a Bíblia. No mundo, há 13 países que a Bíblia é proibida. Igreja clandestina, vigilância, censura, líderes presos, tipos modernos de perseguição.
Nem toda perseguição é prisão ou morte. Muitos são sutis, mas reais. Perseguição física, mortes, agressões, destruição de templos, perseguição legal, leis que criminalizam pregação bíblica, perseguição social, exclusão familiar, perda de emprego, perseguição cultural, ridicularização da fé, pressão ideológica, perseguição digital, censura, bloqueio de conteúdos cristãos. Em muitos países, ser cristão significa viver sob constante risco. A conexão com o livro de Romanos, Romanos ajuda a igreja de hoje a interpretar sofrimento, né? Em Romanos 8, 17 a 18, vai assim, sofrer com Cristo precede a glória. Romanos 8, 35 a 39 fala que a perseguição não separa do amor de Deus. Romanos 12, 14 fala, abençoa os que vos perseguem. Os cristãos, naquela época de perseguição, eles acolheram aqueles que o perseguiam, né? E salvaram suas vidas, porque muitos morriam. E muitos viam que o cristão eram as pessoas mais éticas, assim, não sei se é ética, não, escolhi a palavra, justa do império. Então, eles reconheciam que eles seguiam o verdadeiro Deus. Os cristãos conseguiram resistir cerca de 300 anos de perseguição. Perseguição romana por uma combinação de fatores religiosos, sociais e organizacionais. Eis os principais motivos. Fé é convicção profunda. Os cristãos acreditavam que Jesus havia vencido a morte e que o martírio levava à vida eterna. Isso dava coragem para enfrentar prisões, torturas e até morte. Para muitos, morrer pela fé era uma vitória, não uma derrota. A organização em pequenas comunidades. Eles se reuniam em casas, catacumbas e em locais discretos. Assim, comunidades eram bem organizadas com bispos e presbíteros e diáconos, o que ajudava a manter a fé e a disciplina mesmo sob perseguição. Ajuda mútua e solidariedade. Os cristãos cuidavam uns dos outros, ajudavam pobres, órfãos, viúvas e doentes. Isso fortalecia os laços internos, também atraía novos convertidos, pois esse amor comunitário era raro no mundo romano. O crescimento silencioso. Diz que Roma cresceu, teve muitos cristãos. Quando chegou a um certo ponto que muitas pessoas eram órfãos, dependiam do apoio cristão. E aí eles criaram aquele oferta, né, para poder manter a assistência social, tá? Que era direito do governador, né, a manter os seus súditos ali. Apesar das perseguições, o cristianismo continuou se espalhando de forma gradual, principalmente nas cidades do império. A perseguição, em vez de destruir a fé, muitas vezes tornava mais conhecida. A perseguição não contínua, as perseguições não foram constantes. Por 300 anos houve períodos de relativa paz, intercalado com perseguições mais intensas, como as de Nero, Décio e Diocleciano. Isso permitiu que a igreja se organizasse e crescesse. Mensagem universal. O cristianismo ensinava que todos eram iguais diante de Deus, ricos, pobres, escravos e livres. Essa mensagem era muito atraente em uma sociedade marcada por desigualdade. Pessoas que foram abandonadas sem esperança de vida, os cristãos acolhiam, cuidavam das suas feridas, órfãos, viúvas. Os cristãos resistiam porque tinham fé firme. Comunidades unidas, liderança organizada, apoio mútuo é uma mensagem poderosa, e porque a perseguição nunca foi totalmente contínua. Veja bem, principais perseguições aos cristãos. A perseguição não foram constante, mas algumas foram muito violentas. A de Nero, por exemplo, foi violenta, né? Ali foi nesse período que Pedro foi crucificado, né? Depois Paulo, no ano 67. Após grande incêndio de Roma, Nero culpou os cristãos, né? Muitos foram crucificados, queimados vivos ou mortos, e em espetáculos públicos. Pedro e Paulo teriam sido martirizados bem nesse período aí.
Domiciano, no ano 81 a 96, exigia culto ao imperador como um deus cristão. Quem se recusavam eram presos ou mortos. Perseguição mais forte contra a liderança, contra os líderes da cristão, foi essa época de Domiciano. A de Trajano, de 98 a 117, não procurava cristãos ativamente, mas o punia se fosse denunciado. Bastava negar a fé, eles eram liberados. Décio, 249 a 251. Primeira perseguição em todo o império. Todos tinham que sacrificar os deuses romanos. Quem recusava era preso ou executado. Diocleciano, 303 a 311. A pior igrejas destruídas, Bíblias queimadas, cristãos obrigados a renegar a fé. Milhares morreram, chamada de grande perseguição. Muitos bispos nessa época, qual que foi a ideia deles? Veja bem, ele falou, eu não conseguia destruir os cristãos, então vamos tirar os seus escritos, porque tirando os seus escritos, eles se perdem, né, sua ideologia. E aí, quando chegava assim o dia, os guardas batiam na porta e confiscava tudo, né, suas estantes, pegava Bíblias, era rolos, né, de pergaminho. E aí o que os cristãos faziam? Vocês lembram desses livros apócrifos? Apocalipse de um, Apocalipse de outro e etc. Então eles davam esses escritos, esses apócrifos, e preservaram os 4 evangelhos. Mas muitos renunciavam à sua fé, chamava de os traidores, né? Entregavam os escritos. O papel dos martírios. Veja bem, os martírios foram essenciais para a sobrevivência e crescimento do cristianismo. Houve um testemunho público extraordinário. Diz que uma garota, o nome dela chamava-se Perpétua, no século III já, tá? Diz que ela foi levada para a guilhotina e os cristãos eles iam serenos, eles iam cantando, eles não iam berrando, porque o público esperava que o cristão fosse desesperado, clamando por sua vida. Eles não, eles iam serenos, outros cantavam. Lógico, tinha alguns que se desesperavam, porque ninguém é de ferro, né, irmão? E essa garota, ela foi serena e o público ficou estarrecido. Como é que pode? Que Deus é esse? Que a pessoa não teme a própria morte. Diz que o carcereiro, ele era inexperiente, diz que ele tremia com a espada lá para não matar essa moça. Sabe o que ela fez? Guiou a mão dele. Diz que isso tocava fundo no coração dos ouvintes. Né? E eles perceberam que os cristãos eram o povo mais certo que tinha no império ali. A palavra martir significa testemunha. A coragem diante da morte impressionava até os pagãos. Fortalecimento da fé. Ver alguém morrer sem negar a Cristo fortalecia outros cristãos. Se eles não têm medo da morte, algo verdadeiro eles possuem. Crescimento da igreja. Há uma frase famosa do escritor cristão Tertuliano, que ele falava assim, o sangue dos martírios é como semente. Edito de Milão, liberdade religiosa no ano 313, né, foi o fim da perseguição cristã. Aí a gente tem a história do Constantino. Acho que eu já estou com problema de memória. A idade vai chegando. Eles viram que o império estava com um problema crítico, né? E tinha mais cristão do que romano, na verdade. E aí diz a história que Constantino vai para uma batalha, né? Era uma batalha decisiva para a localidade ali. E ele vê um símbolo lá na nuvem, né? Com o símbolo da cruz. E ele ordena que o cristão colocasse o símbolo na sua escudo, símbolo cristão. E ele viu uma voz dizendo: com esse símbolo você vencerá a batalha. E eles venceram a batalha. Né? Então veja, no ano 380 o cristianismo se torna a religião oficial do império, o episcopado. Todos os cristãos respondiam apenas a um bispo. Meus irmãos,
Você acha que isso foi bom ou foi ruim? De um lado, foi bom que a perseguição cessou. Mas de outro lado, apenas um homem era que dava a palavra final e todos os cristãos respondiam a ele, o episcopado. E o que significa isso? É que hoje nós temos o conforto de estar aqui, ouvindo eu falar. Mas isso é bom ou é ruim? É bom e é ruim. Porque os cristãos, eles viviam a fé ativa. Né? Eles não ficavam ouvindo um pregador falar. Eles viviam, vamos dizer assim, nas ruas, o evangelho. Né? E aí estragou. Porque o que entrou na igreja? Várias dogmas, né? Amor aos inimigos, unidade da igreja, fidelidade ao evangelho e esperança escatológica. A igreja perseguida não é uma igreja abandonada. Ela é sustentada pela graça, fortalecida pela esperança e vitoriosa em Cristo. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. 8, verso 37. Então, meus queridos, nós estamos vendo aí uma onda de informação agora, né? Você entra no YouTube, que você vê lá de pessoas falando que esse ano vai ser um ano, os últimos 3 meses, várias profecias de Ellen White vai se cumprir. É o que mais se vê. Né? Agora, nós estamos preparados para, mesmo que aconteça, nós estamos preparados para enfrentar as perseguições, os problemas da vida? Ou nós estamos acomodados? Então, o conselho é oração perseverante. E mesmo assim, diante desses problemas, nós temos que amar o inimigo ainda. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo deu. Por causa dessa atitude dos cristãos, eles venceram e conquistaram o Império Romano no século IV. Né? E hoje nós vivemos a liberdade religiosa. Tem países que não têm liberdade religiosa que nós temos. Hoje nós vivemos aqui. Né? Que Deus possa nos fortalecer. Nos dar sempre esse espírito de amor ao próximo. Né? De comunhão. Que nós possamos seguir o exemplo desses cristãos aqui. E quando o bicho pegar, possamos ser fortes. Amém? Que Deus abençoe vocês.